Fala aí, o que vocês querem conversar hoje? Então, vamos voltar lá na nossa primeira arrematação juntos, para a gente poder passar para o pessoal aí como é que tudo começou, né? Como é que tudo aconteceu. Então, a primeira arrematação juntos foi aquele apartamento que a gente comprou onde o Felipe morava. Não foi? Isso. A gente comprou, deu de financiado, 5% de entrada. Não vamos dar muito detalhe, não. Ah, não? Não. Agora não. A gente vai conversando isso aí ao longo desse vlog aí, a gente vai passar como que a gente arrematou, quanto que a gente pagou e quanto que deu de lucro. No final desse episódio aqui, a gente já vai deixar quanto que deu de lucro. Conta a história aí, Davi, como tudo começou desde da época ali que a gente tinha uma empresa juntos e tudo mais. O que aconteceu antes daquilo ali, depois, enfim, a gente vai trocando essa ideia aí pra galera. Então, a vontade de aprender sobre leilão foi quando um amigo, né, comentou comigo que tinha comprado um imóvel de leilão. Eu perguntei como é que era, como é que funcionava. Aí ele foi, me explicou que comprou, financiado. Aí eu comecei a pesquisar. O primeiro imóvel que eu tentei comprar foi uma casa muito boa, de esquina, em um lugar que hoje em dia é bem valorizado, mas não deu muito certo, porque não foi aprovado, né? Acho que minha renda Não era compatível, não né? era compatível com o imóvel. Isso foi em que ano, mais ou menos, ali? Isso aí foi por volta de 2017. Aí eu meio que deixei um pouquinho, passar um pouquinho, né? Mas mesmo assim sempre pesquisando, aprendendo mais um pouquinho. Aí em 2019, aí eu resolvi pular de cabeça, mesmo sem aprender muito. Aí comprei um imóvel, que é o que eu moro hoje, no leilão. Demorou um pouco para desocupar, né? Porque a gente não tinha conhecimento, contratei pessoas erradas. É o mesmo mal que todo mundo passa, né? Quando entra sem conhecimento. Foi bom. Vou te falar que foi bom. A experiência, né? A experiência foi boa, porque eu aprendi mais do que se tivesse dado tudo certo. Se tivesse dado tudo certo, eu não ia aprender o que eu aprendi. E nem ia buscar mais E conhecimento. nem ia buscar mais conhecimento. Isso aí eu tenho certeza. Olhando por esse lado é bom, né? Porque tem horas que a gente faz uma compra e flui tudo naturalmente, dando tudo certo, e a gente acha que é sempre assim, né? A gente não, porque a gente já conhece o mercado, sabe que não é sempre assim. Mas tem pessoas que faz a primeira compra dessa forma e acham que vai correr tudo certo, tudo muito Com todas. com todas as compras. E não é assim que funciona. E leilão não é uma receita de bolo. Cada leilão é um leilão. Cada imóvel é um imóvel. E quanto tempo que você demorou para desocupar esse imóvel aí? Esse imóvel demorou para ser desocupado desde quando eu comprei 1 ano e 5 meses. 1 ano e 5 meses pagando parcela. Pagando parcela. E condomínio. E condomínio. Mas mesmo assim, se eu vender ele hoje, eu ainda ganho lucro. Então isso faz tempo. Faz tempo. Teve a valorização do imóvel, né? É. Você fez uma boa reforma e tudo mais. Colocou uma piscina, então valorizou bastante o imóvel. Eu comprei... Ah, não pode falar o valor, né? Não, vamos deixar... Vou deixar o valor Depois a gente vai falando de valores aí. É mais para o pessoal entender a história, como é que funciona, como é que tudo começou e como que a gente chegou aqui, onde a gente está hoje. Né? A gente já se conhecia e tal. Os 3 de amizade deve ter. Mais de 10 anos. Mais de 10 Mais de 10 anos. É. Mais de 10 anos. 2014 ali mais ou menos, que a gente se conheceu, 2015. Mas passando por esse momento aí, eu e Davi me convidou, na verdade, sempre naquela vontade de querer empreender, de querer fazer algo diferente, né? Pensar fora da caixa. Davi me convidou pra gente montar uma espécie de lava-jato, né? Aquelas máquinas de pôr de gasolina e tal. Enfim, a gente tinha um dinheiro guardado para investir em algo, ele me convidou, eu falei, vamos embora. Enfim, a gente já se conhecia, então ele já me conhecia o meu caráter e vice-versa. A gente, não, vamos embora, vamos cair dentro. E a gente montou isso com esse CNPJ aí uns 2 anos. Por 2 anos. A gente batalhando ali e tal. Só que chegou um momento que a gente resolveu vender, né? Passar isso adiante, vender essa empresa. E com esse caixa que a gente conseguiu fazer durante esses 2 anos com a venda da empresa, a gente fez um bom patrimônio ali na empresa, investiu em do Lava Jato, se tornou uma oficina.
Enfim, a gente foi crescendo com alguns funcionários. Até lá a gente conseguiu fazer a alavancagem. Não sei se você lembra. Sim. Muita coisa a gente comprou ali financiado, parcelado no cartão, e a própria empresa já se pagou. Exatamente. Aí quando a gente vendeu, a gente conseguiu botar um dinheirinho no bolso. Retorno no bolso. Quando deu a oportunidade de fazer isso com o imóvel, também. Essa jogada eu já conheço. Pô, a gente fez algumas aventuras, né? A gente parava pra pensar. Pô, a gente foi buscar um maquinário, a gente comprou no LX, uma oficina que tava fechando lá em Campos. Pô, a gente alugou um caminhão, né? Caraca, carregando, qual é o nome? Elevador de carro. Enfim, uma viagem bacana. Você vê, aí daí a gente vendeu, né, essa empresa. E tanto é que a gente vendeu rápido, que de fato era um bom ponto, a pessoa que comprou conhecia o local, enfim. Só que a gente estava pensando de outra forma, né? De outra maneira. A verdade é que a gente queria trabalhar menos, né? Ali a gente trabalhava pra caramba, né? Isso é verdade. Não, tem que falar a verdade da história. Queria trabalhar menos. Mas não mudou nada, né? Não, continuou trabalhando pra caramba. O trabalho só é diferente. Né? Hoje a gente trabalha mais com a cabeça do que com o operacional. Antes lá a gente trabalhava no sol, debaixo do sol. Agora não, agora a gente já tá um pouquinho mais... Tá um pouquinho mais na sombra, né? Com essa grana que entrou, né, com a venda da oficina, né, da outra empresa, a gente pegou um valor na mão e o restante a gente até parcelou lá para a pessoa e tudo mais, em alguns anos. Só que o valor que veio na mão a gente resolveu, cara, o que a gente vai fazer? Aí a história do leilão tava viva ainda dentro do navio, né? E ele, cara, vamos comprar imóvel de leilão, cara. Eu já comprei o primeiro e vambora, tô estudando. Eu falei, vambora. Aí que o Ítalo entra na história, né? Nessa deu tudo certo, né? É verdade, nesse primeiro imóvel. No segundo imóvel, vamos botar assim, no segundo. No segundo já deu tudo certo. No segundo imóvel que a gente comprou juntos, né? O primeiro junto mesmo. O primeiro junto, O primeiro junto. Ali que de fato tudo começou. Né? Esse foi sucesso. Eu lembro que na época, quando vocês falavam comigo, eu fiquei meio descrente, assim, eu falei, cara, isso daí tá parecendo ser bom demais pra ser verdade. Vamos ver como é que é, vambora, vamos correr esse risco junto. Até porque foi pouco que a gente investiu, né? Assim, vou deixar pra falar quanto a gente investiu só no segundo episódio. Mas eu posso falar porcentagem de lucro já? Pode falar porcentagem de lucro, eu posso quanto falar. Quanto que deu de retorno? Fala em porcentagem aí, só pra porcentagem. Só pra eles pegarem um gostinho. Que eu lembre que a última vez que eu olhei a calculadora que a gente usou foi até uma que eu fiz no Excel. Essa parte de números é mais comigo, eu não esqueço o número. Eu vou chutar, eu acho. Foi 216%. Foi mais de 200%. E como é que não continua nesse mercado aí fazendo 216%? Não, e você falar isso aí é difícil de acreditar, né? Eu lembro que na época, qualquer churrasco que a gente fazia, o Davi sempre falava, aonde que eu vou ganhar 216%? eu vou além, cara. São 200%, mais de 200%. Mas o incrível é que foram em 4 meses, cara. Isso que é mais incrível. Não é nem a porcentagem, mas a velocidade do retorno foi muito grande, cara. Nem o faraó do Bitcoin tá pagando isso aí, cara. 200% em 4 meses é difícil, hein? Difícil, né? É difícil. Pô, então, como a gente tá aqui passando essa ideia descontraída pro pessoal, eu queria fazer uma sugestão. Por que a gente não volta lá para mostrar pro pessoal onde foi, por que a gente escolheu aquele imóvel lá e mostrar tudo onde foi mesmo, tudo do início. Pode ser. Vamos embora. Bacana. Partiu. A gente escolheu o imóvel nesse condomínio aqui, por quê? Porque Felipe morava aqui. Agora ele mora de frente pra praia, fala a verdade. Ainda não, mas estamos na busca. Enfim, foi pela facilidade mesmo, né? O Felipe estava aqui, conseguiu mais informações privilegiadas, a gente já sabia que o imóvel estava vazio e, deixa eu te falar mais, nunca ninguém tinha morado. Imóvel zero. Então, assim, é um imóvel que tinha margem, né? O Felipe conhecia o valor de venda aqui, já morou aqui muitos anos, então tinha tudo para ser uma boa oportunidade. O imóvel foi esse aqui, ó. Primeiro. Esse aqui, primeiro andar. Conta um pouco aí dessa arrematação, Felipe. Como é que você conseguiu as informações desse apartamento aqui? Tendo em vista que você já morava, né? Teve uma facilidade para conseguir essas informações. Como é que foi? Então, quando o Davi falou sobre o assunto, né, pra gente investir no condomínio, em compra de imóvel, em leilão e tudo mais,
eu já passava por aqui toda vez que eu saía, entrava no condomínio e enxergava ali o apartamento vazio, né? Eu conseguia ver o apartamento vazio, enfim. E só que eu não sabia nada de leilão, não sabia se estava de fato no leilão ou não e tal. Aí eu comentei com ele, cara, tem um apartamento lá no condomínio lá que tá sempre vazio, será que tá no leilão? E a gente foi procurar e de fato estava. E ali a gente começou a correr atrás de algumas informações, né? E a gente começou a correr atrás de algumas informações, né? E como eu morava aqui também, então facilitou muito o contato com o síndico, enfim, fazer o levantamento de dívida, de condomínio, dívida de IPTU também, foi bem tranquilo o acesso. Enfim, a gente conseguiu, em pouco tempo, fazer toda a análise do imóvel. Vamos falar de valores, que eu acho que é o que o pessoal quer saber. Qual que foi o valor que nós encontramos o anúncio desse imóvel ali no site da Caixa Econômica? Então, o valor estava em 78 mil e alguns quebrados, que eu não vou lembrar agora, mas arredondando aí 78 mil. Aceitava financiamento? Aceitava financiamento. A gente comprou financiado ou comprou à vista? Compramos financiado. Não vou falar quanto que a gente teve que investir ainda não, mas valor de venda desse imóvel aí? Então, nós vendemos ele por 175 mil. 175, de 78 para 175. Lógico, vocês têm que entender que tem alguns descontos aí, isso daí a gente vai passar as contas todas para vocês ao longo desses episódios. Mas de 75 para 178. Uma margem de 103 mil reais aí para trabalhar, né? 103 mil reais. Mas agora, desses 78, a gente teve que investir os 78? Negativo, como foi falado, compramos financiado. Compramos financiado. Então a gente compra com 5% de entrada? 5% de entrada. Exatamente. Mais os custos de obra. Começa a fazer cálculo aí, daqui a pouco a gente vai dar esses valores na exatidão. Quanto será que a gente investiu, então, para arrematar esse imóvel e colocar ele para vender? E, de fato, quanto que ele deixou no bolso? A porcentagem aí a gente já falou, né? Agora, vamos fazer as contas aí, vamos ver se vocês estão bons de conta. Para saber quanto que a gente teve que tirar do bolso, dividido ainda entre a gente, né? Exatamente. Para conseguir fazer essa operação completa. Acompanha aí. Inclusive, aquele imóvel ali também estava no leilão, né, filho? Isso. Aquele imóvel que está sendo vendido ali no segundo andar, a gente chegou a participar um pouco da disputa daquele imóvel ali, só que era um pagamento à vista e passou um pouco do teto que a gente estipulou, então a gente resolveu abrir mão daquela oportunidade ali. Mas até agora não vendeu, né? Isso daí foi ano passado? Foi ano passado. A gente já estava mais maduro no mercado de leilões, né? Então a gente não se emocionou na compra. Esse ano apareceu uma cobertura aqui também que eu lembro, que a gente chegou a fazer as contas. Sim. E também não era viável, né? Financeiramente não estava tão interessante para a gente disputar. Exatamente. As coberturas aqui, o preço de mercado é um preço interessante, mas a venda dele não está sendo interessante pela dívida de condomínio. Tem uma dívida de 78 mil de condomínio. Isso aí. A gente já conseguiu fazer o levantamento e tudo mais, e por isso que não está sendo viável. Mas voltando para nossa arrematação, o que a gente está contando, aquele imóvel ali a gente fez uma operação em 4 meses, né? A gente arrematou, como a gente já falou, o imóvel estava vazio, então assim que arrematou a gente já conseguiu acessar o imóvel e já demos início ali, start na parte de reforma, né? O imóvel estava vazio, nunca tinha sido ocupado, então estava no contrapiso, né? Esses imóveis aqui são imóvel padrão tenda, então eles não entregam com piso, né? Eles entregam no contrapiso. E a gente acelerou a reforma ali e com 30 dias ali, 40 dias mais ou menos, a documentação ficou pronta. E ali a gente botou para venda ali, em 2 meses de venda ali o imóvel foi vendido. Imóvel de primeiro andar, assim, o pessoal tem às vezes até um pouco de preconceito, né? Porque imóvel de primeiro andar ou imóvel de quinto andar, mas assim, tudo vende. Certo? Verdade. Só se você parar para pensar que o imóvel ele foi para leilão porque ele já foi vendido e a pessoa não honrou com o compromisso, sinal que já teve demanda para ele. E é assim com qualquer imóvel que tem disponível nas plataformas de venda. Né? Tirando o ponto positivo que era você morar aqui, ter uma informação privilegiada do local, já saber que o imóvel estava desocupado, quais outros pontos positivos aqui nesse condomínio que a gente olha hoje para fazer uma arrematação? É um condomínio que tem uma área de lazer considerável. Vocês podem ver aqui, depois a gente pode mostrar. Ele tem um corredor extenso aqui, são 25 blocos, então tem 500 apartamentos aqui. E tem uma área de lazer muito agradável lá atrás, depois a gente pode mostrar,
que tem quadra de futebol, tem uma área kids bem interessante para crianças menores, tem um campo de futebol que foi... E tinha uma piscina também, né? Que era a grande discussão aqui do condomínio na época. Era uma piscina pequena e tal e tudo mais, só que agora a gente já sabia desse projeto e tudo mais, e agora já está em execução a construção de uma piscina bem maior. Então isso é um ponto muito positivo para você vender o imóvel. Aumenta a liquidez, né? Aumenta a liquidez e aumenta o valor também do imóvel. E esse seria o ponto ali positivo, questão de segurança. O Ítalo falou no início lá, para eu ter acesso ao condomínio agora foi um pouco mais difícil. Por mais que a gente tivesse contato ali com a portaria e tudo mais, eu precisei falar com o síndico, informar tudo que a gente ia fazer e tudo mais. Então é um ponto positivo a questão da segurança. A localidade aqui está bem próxima a uma via expressa da cidade, próximo de mercado, escola. Então isso também faz total diferença na hora da venda do imóvel. Então eu sempre olho com carinho os imóveis que estão em leilão aqui dentro, que eu sei que já é uma boa venda, né? É uma boa liquidez. Além de tudo, o condomínio aqui, né, como eu falei, são 500 apartamentos, a inadimplência é baixa e é um valor bem baixo, porque ele não tem elevador e tudo mais, o condomínio gira em torno aqui de 280 a 320, tá? A cobertura também não é um valor muito alto, de em torno de R$400 a cobertura, porque aqui tem apartamento de 2 quartos, 3 quartos, tem cobertura e tem garden também. São os imóveis no primeiro andar que tem uma área privada, né, particular, como aquele imóvel ali, ó. Tem uma boa área externa ali, bem interessante. Então, falar um pouco aqui agora da obra. O que a gente fez de melhoria nesse apartamento? Esse apartamento a gente pegou ele cru, ele estava no contrapiso, só tinha piso, acho que na cozinha, né? Isso. Só tinha piso na cozinha e banheiro. A gente pintamos ele, né? Deu uma pintura, o que a gente sempre faz, cores neutras, branco, né? Colocamos um blindex no banheiro, que não tinha. Quer dizer, tinha, mas foi retirado, não sei por quem. Sei que a gente colocou um blindex novo no banheiro, colocamos um armário de banheiro também. E no contrapiso, a gente resolveu não colocar piso. A gente botou o laminado, que a gente achou bem mais em conta e foi uma obra muito mais rápida e mais limpa, né? E deu um visual bem mais atrativo. Acredito eu que por esses motivos que tenha vendido tão rápido. Ele ficou bem bonito mesmo, o apartamento. Então, como é que a gente tinha comentado com vocês sobre a área de lazer, né? Tá vendo? Existia aquela piscina ali pequena, essa é aquela, só que aqui era um campo. Aí diminuíram o campo e fizeram uma piscina bem maior, tá vendo? Tá em obra ali, vocês podem observar. É uma piscina que vai ficar bem bacana e vai valorizar cada vez mais o condomínio aí. Aí vamos mostrar aqui o final aqui. Esse condomínio aqui tem 4 salões de festa, todos eles climatizados, também é um diferencial. E tem 3 churrasqueiras. Tem uma academia ao ar livre e tem um mini mercado, né? Onde você, automático ali, né? Você consegue comprar. Ali vocês podem ver, tem uma quadra poliesportiva e tem um parquinho ali para as crianças e tal. E tem uma quadra de vôlei de praia. Agora a gente vai voltar para o escritório para poder fazer as contas finais e passar para vocês quanto que a gente precisou desembolsar para fazer essa operação. Acho que é a dúvida maior do público aí. Quanto que você precisa para começar nos leilões de imóveis? Vai passar quanto que a gente gastou e quanto que a gente lucrou.